Fala Program, seja bem-vindo à nossa primeira aula e desta vez a nossa aula será um pouco diferente. Os outros vídeos do canal são apenas um tutorial onde eu pego apenas um código e dou uma explicação básica, mas dessa vez eu resolvi gravar aulas onde a gente vai entrar em mais detalhes do que nós vamos aprender. Eu já criei um post falando sobre o efeito de imagem com zoom, mas dessa vez resolvi regravar esta aula, mas de forma um pouco mais detalhada, explicando todos os detalhes de cada propriedades que estão atribuídas a este assunto. Então, como esta é a primeira aula, eu quero que você deixe nos comentários o que você achou desse tipo de aula, desta forma um pouco mais dinâmica e também um pouco mais tensa, entrando em cada detalhe de cada código. E eu não vou simplesmente abrir o meu IDE e mostrar toda a edição do código, mas sim, além de mostrar todo o desenvolvimento do código, eu vou mostrar de forma ilustrativa de como funciona cada código. Assim você consegue absorver mais todas as informações apresentadas. Talvez você já conhece, já sabe como fazer um efeito de imagem com zoom, mas mesmo assim eu quero que você assista para que você possa me dar o feedback se realmente desta forma vai ser para melhor o aprendizado. Eu estava fazendo os vídeos tutoriais que era de apenas 1 minuto, 2 minutos. O resultado estava bom, muitas pessoas estavam dando um bom feedback, mas para mim ainda não está bom, porque para mim estava sendo cômodo já gravar aqueles vídeos tutoriais. Para mim estava se tornando simples, por mais que demorava para fazer, mas para mim estava se tornando simples passar o meu conhecimento desta forma. Então por isso eu resolvi desafiar a mim mesmo, criando vídeos um pouco mais densos, explicando cada detalhe, para que você saia desta aula realmente com algum aprendizado. Então esta vai ser a primeira aula, nós vamos aprender o efeito imagem com zoom, e não esqueça de deixar nos comentários o feedback sobre esta aula, beleza? Então vamos começar. Então, efeito imagem com zoom, nós vamos aprender como aplicar em CSS, nós podemos também fazer com JavaScript, até com CSS há várias formas de nós criarmos o mesmo efeito, mas nós vamos trabalhar basicamente com backgrounds. Então vamos ver como é o funcionamento desta imagem com zoom. Então aqui temos a nossa imagem de fundo que está centralizada na tela. E ao passar o mouse, temos esse efeito onde temos o zoom na imagem, onde aparece um overlay, ou seja, onde dá a escurecida na imagem. E também temos o texto. Ao passar o mouse sobre a imagem, o texto aparece dando aquele leve efeito de subindo o texto. Então, isto é o que nós vamos criar nesta aula. Vamos entender como funciona esta estrutura. Nós vimos como vai ser o resultado final, mas vamos ver como é a estrutura. Aqui temos a nossa imagem está em uma div, e eu coloquei uma class imgZoom. Temos o nosso overlay, que está em uma div, class, eu vou colocar o nome de overlay. E temos o nosso texto, que nós vamos usar a tag h1. E eu recomendo nesta aula você usar sempre os mesmos nomes de class, e eu também recomendo em qualquer curso que você for fazer, que você faça exatamente como o professor está ensinando, assim fica muito mais fácil depois para fazer as revisões. Então nesta aula também, você usa também os mesmos nomes de class, para que você não tenha dificuldade depois para fazer a revisão. E aqui no texto eu coloquei H1, a tag H1, que é uma tag de head para texto, tag de cabeçalhos para texto. Na próxima aula, nós vamos entrar em detalhes de tudo sobre formatação de texto. E nós vamos dividir em duas partes. Vamos ter a primeira parte falando só sobre o HTML, formatação de texto em HTML. E nós vamos ter a segunda parte, formatação de texto em CSS. Vai ser top esta aula, já está tudo planejado, pronto para ser gravada e também para ser publicada. Então não deixe de acompanhar. Caso você queira receber as notificações por e-mail de cada aula, aqui na descrição vou deixar o link com o link da aula, onde você pode cadastrar o seu e-mail. Toda vez que for publicada uma nova aula, você vai receber uma notificação, beleza? Então vamos agora conhecer o nosso código. Então basicamente temos aqui a nossa estrutura HTML, a div, como já foi apresentada, a div com a class imgZoom. E dentro dessa tag temos os elementos filhos h1, onde vai ser para o nosso texto, e também temos a div, o nosso elemento do overlay. E temos também os nossos estilos, onde nós vamos aplicar sobre esses elementos. HTML é basicamente só isso. E agora temos o nosso CSS.
A primeira declaração é para aplicar uma nova fonte. Aqui no meu caso estou usando uma fonte personalizada do meu próprio computador. Em seguida nós temos as propriedades para o nosso corpo HTML. Tudo que você vê no nosso navegador é um HTML. E aqui estou basicamente centralizando todo o nosso elemento HTML. Eu quero que isso fique centralizado na tela. E depois temos as nossas propriedades da nossa imagem, nosso background image, ou seja, da nossa imagem de fundo. Depois nós temos as propriedades do overlay, que é onde nós vamos passar o mouse, que de início, aqui por enquanto ele não estará aparecendo, mas temos que aplicar as propriedades sobre ele, mesmo que não esteja aparecendo. E depois nós temos as propriedades de texto, mesmo que não esteja aparecendo por enquanto, mas mesmo assim nós temos que aplicar as propriedades, que basicamente eu estou ocultando ele, deixando a opacidade no zero, e depois eu vou aplicar um transition para deixar um efeito mais suave. Em todos eles, eu apliquei um transition de 1 segundo para deixar o efeito mais suave, ok? Podemos ver aqui nas propriedades do H1, eu apliquei a nova fonte Baloo regular, que é a fonte que eu setei aqui, que é do meu próprio computador. Logo abaixo, nós entramos nas propriedades, nas declarações do efeito em si. Então aqui, quando nós passarmos o mouse sobre o background, sobre o elemento que possui esta classe IMG Zoom, nós vamos ter o efeito de imagem com zoom. Nós temos também aqui o efeito ao passar o mouse sobre o elemento principal, que é o elemento Pi. Nós vamos ter o efeito sobre o overlay. E nós temos aqui também o efeito ao passar o mouse sobre o elemento principal, que é o elemento Pi. Nós vamos também ter o efeito sobre o H1. Então é basicamente isso é o que nós vamos criar nesta aula. Mas antes de iniciarmos toda a digitação do código, vamos criar um novo arquivo. Aqui eu já deixei criado o meu novo arquivo. Temos aqui o arquivo de fonte, que eu vou deixar também no link na descrição, caso você queira usar esta mesma fonte. Temos o arquivo index.html, que você vai criar este arquivo. E também temos aqui a imagem que vai ficar no nosso background, que também vou deixar o link na descrição para que você possa fazer o download. Ok? Download ou simplesmente aplicar o link aí no seu código. Por que nós colocamos index.html? Quando nós vamos executar algum arquivo, quando nós colocamos lá no servidor e não especificamos o nome do arquivo, então basicamente o servidor vai entender que o primeiro arquivo que deve ser executado é aquele que possui o index.html ou index.php, que são os principais arquivos mais conhecidos. Então simplesmente quando colocamos o index é o primeiro arquivo que será executado caso nós não digitamos o arquivo que deve ser executado, beleza? Então vamos abrir o nosso arquivo no nosso editor. Então agora nós vamos começar a digitar o nosso código. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é sempre já deixar a tag onde que descreve para o navegador entender que vamos trabalhar com HTML5, que é o doctype HTML. Não se preocupe por enquanto, caso você não entenda. Simplesmente estou informando ao navegador que vamos trabalhar com tags HTML5. Por mais que aqui não vamos usar todas as tags do HTML5, mas é importante nós declararmos que vamos usar HTML5. Seguindo, nós vamos criar a nossa div. Vou colocar a classe img zoom, a tag do texto h1, animações. Eu vou fazer uma quebra de linha, o BR é quando a gente quer fazer uma quebra de linha de texto. Há outras formas também de fazer, mas para não ficar muito extenso o código, eu vou colocar aqui a quebra de linha com o BR. Ilustra Code. E agora eu vou colocar a nossa div do overlay. Eu poderia colocar a div ou o elemento overlay na posição em cima do texto, mas eu coloquei aqui de propósito. Independente da posição que você colocar, vai funcionar da mesma maneira, mas só que inverte um pouquinho na hora de aplicar o nosso CSS. Que no nosso caso, o nosso overlay vai ficar sobre o texto, mas só que nós vimos na nossa apresentação que o texto tem que ficar sobre o overlay, tem que ficar em cima do nosso overlay, mas nós vamos fazer isso com o CSS. Por isso que eu apliquei desta forma, para que eu possa te ensinar mais algumas propriedades do CSS. Beleza? Aqui eu estou falando bastante sobre class, então vamos entender o que é class. Class é um atributo onde você define um agrupamento de elementos HTML.
ou seja, nós podemos fazer seleção através do JavaScript e do nosso CSS. Caso você queira aplicar propriedade CSS, é necessário que os nossos elementos possuem class ou que também possuem id, ou você pode fazer seleção através do próprio nome do elemento. Mas a class é quando eu quero fazer um agrupamento de informações. Então vamos ver aqui algum exemplo. Nós temos a nossa div. Eu coloquei o nome de elemento, a classe elemento, que será basicamente o nosso texto. E como nós aplicamos uma nova propriedade, um novo estilo sobre este elemento. Então, basicamente, seletamos através da classe, e para seletar através da classe, nós colocamos o ponto e o nome desta classe. E aqui eu apliquei uma propriedade de cor, que vai mudar a cor do nosso texto. E podemos fazer isso também em JavaScript, mas o JavaScript é um pouquinho mais extenso o código. Para fazer a seleção, nós usamos document.getElementsByClassName, o nome da nossa classe, e eu colocamos a posição 0, ou seja, porque no nosso corpo HTML podemos ter vários elementos com o mesmo nome de classe. E coloquei 0 porque eu quero o primeiro elemento que aparecer com esse nome de classe. Mas por que eu não usei o número 1? Porque na programação, posicionamento começamos a partir do 0, então por isso que eu coloquei 0. Mas não se preocupe se você, caso não tenha entendido sobre a explicação do JavaScript, porque não é esse o objetivo desta aula. Vai ter sim aulas específicas onde nós vamos aprender mais a fundo sobre o JavaScript. Para nós entendermos aqui o nosso script que acabamos de criar, temos a nossa seleção, onde seletamos através da nossa classe, e depois eu criei uma nova função, dizendo que eu vou setar um novo atributo id com o valor idText. Então, basicamente, vai acrescentar um novo atributo no nosso elemento. Para que você possa entender, atributo, class é um atributo, id é um atributo do nosso elemento. É basicamente assim que nós fazemos seleção através da class. Mas eu falei tanto sobre a class e também sobre o id, mas qual a diferença entre class e id? Class é um identificador para um grupo de elementos, ou seja, nós podemos ter vários elementos HTML com o mesmo nome de classe. Então, assim, eu posso aplicar propriedades CSS apenas seletando uma vez. Então, todas as propriedades serão aplicadas em todos os elementos que possuem o mesmo nome de classe. Mas o id é um identificador único para cada elemento, ou seja, ela não se repete. Então, cada elemento vai ter o seu próprio id. Mas já para fazer a seleção por id, nós temos que seletar individualmente. Então, cada elemento vai ter a sua única declaração, beleza? Então, agora vamos executar nosso código, já aplicar o nosso estilo. Então, nós abrimos a nossa tag de estilo. Nós podemos também criar um arquivo separado de estilo, mas aqui, como é bem simples, eu vou criar no próprio documento HTML, beleza? Vamos importar a nossa fonte do nosso computador, fonte face. É dessa forma que nós seletamos uma fonte do nosso computador. Fonte family. Essa será o nome da nossa fonte. Você pode criar qualquer nome, mas lembrando que nesta aula eu coloque o mesmo nome que eu estou criando, caso você esteja usando a mesma fonte. Agora nós temos que especificar onde é o caminho desta fonte. Então aqui no meu caso, como eu coloquei na mesma pasta do index do arquivo principal, então eu simplesmente vou colocar o nome da fonte e não esquecer da extensão desta fonte, beleza? E só para lembrar que o nome da fonte você pode colocar qualquer nome, mas na hora de aplicar na nossa propriedade, no nosso texto, nós temos que informar o nome exato que aplicamos aqui, ok? Não se preocupe por enquanto sobre a importação de fonte. Nas próximas aulas, na terceira aula, vou explicar em detalhes sobre a importação de fonte e várias opções que nós podemos fazer também de importação de fonte, beleza? Agora nós vamos aplicar sobre o nosso HTML para centralizar todos os nossos elementos HTML. Então eu vou colocar uma altura de 100%. Eu vou colocar aqui propriedades do Flexbox, então display flex. Agora eu vou centralizar na horizontal e aqui eu vou centralizar na vertical. Também eu não vou entrar em detalhes sobre a explicação do Flexbox. Eu já tenho uma série no meu Instagram onde eu explico em detalhes também sobre o Flexbox, mas como eu havia falado, eu vou também gravar aulas explicando em detalhes sobre como nós podemos trabalhar com o Flexbox
e também com CSS Grid, porque hoje nós temos que trabalhar com layouts responsivos, ou seja, criar um site apenas e ela tem que se adaptar em qualquer dispositivo que o usuário esteja usando, beleza? Então, basicamente aqui estou centralizando todos os nossos elementos HTML. Todos esses elementos têm que ficar centralizado na tela. Quando eu falo Display Flex, estou dizendo que eu vou usar propriedades Flexbox. Aqui centralizando na horizontal e aqui centralizando na vertical. Beleza? Agora nós vamos aplicar as propriedades para o nosso elemento de imagem. Então a altura eu vou definir de 400 pixels, altura de 260 pixels. Eu vou colocar também a cor da nossa fonte. Eu vou colocar o valor branco, porque o nosso overlay é escuro, então eu vou colocar uma fonte branca. E já eu vou explicar também mais detalhes sobre como que nós trabalhamos com cores em CSS, beleza? E agora nós temos o nosso background image. Nós colocamos background image e nós vamos colocar a fonte desta imagem, que no meu caso está na mesma pasta. Eu posso colocar o nome da foto e também não podemos esquecer da extensão desta imagem. Ou simplesmente o que você pode fazer é colocar o link aqui de onde está localizado a sua imagem. Aqui no nosso caso eu já tenho uma imagem no meu servidor, que você também pode colocar esse link, vai funcionar da mesma maneira, que é ilustracode.com.br/assets images foto.jpg. Então você pode fazer basicamente isso, colocar aí no seu código que vai funcionar da mesma maneira, ou simplesmente colocar a sua foto que está no seu computador, beleza? Agora, background position, qual é a posição desta imagem? Aqui eu vou colocar center, background repeat. Eu quero que ela não se repita, eu vou explicar também mais detalhes. Background size, qual será o tamanho desta imagem? Eu vou colocar de 100% porque eu quero que ela ocupe todo o nosso elemento HTML. Eu vou aplicar aqui já uma transição, como nós estamos trabalhando com efeitos, eu sempre aplico a transição para ficar um efeito mais suave e também para definir o tempo deste efeito, ok? Vou colocar de 1 segundo. E eu também vou colocar aqui as propriedades Flexbox, para que todos os elementos filhos ficam centralizados aqui dentro dessa div py, desse elemento py, beleza? Justify content, vou colocar o center. Align items, também center. E aqui eu vou colocar uma nova propriedade que também já vou explicar em detalhes, que eu vou colocar relative, e eu vou explicar o porquê eu coloquei desta forma. Percebe a forma que eu estou explicando esse código. Primeiramente, nós vimos como é o seu funcionamento. Eu mostrei aqui no navegador o funcionamento de tudo que nós vamos construir. Depois eu expliquei a estrutura, mostrando a estrutura da imagem, a estrutura do overlay e depois a estrutura também do texto. Depois eu mostrei todo o código do que nós vamos construir, assim passando um panorama geral do que nós vamos construir. E agora nós estamos executando o nosso código. Primeiro nós começamos a digitar, eu vou explicando um pouco mais supérfluo para você simplesmente digitando o código. E agora nós vamos entrar em detalhes de cada propriedade. Claro, em algumas propriedades eu não vou entrar em detalhe porque cabe em outro assunto, beleza? Mas dessa vez nós vamos explicar sobre o background porque faz parte desta aula, beleza? Então este é o código que nós colocamos no nosso editor. Então aqui temos o background image, eu coloquei o URL e o nome da nossa imagem, mas também podemos aplicar desta forma. Temos o nosso background image e colocar duas imagens. A primeira URL da nossa imagem será o nosso fundo e depois a próxima imagem ficará sobre esta imagem anterior. Então aqui temos a imagem do fundo cinza e temos o nosso cachorrinho. E se você quiser adicionar mais URLs de imagem, você pode colocar também, mas sempre a última será sobre a primeira, beleza? E também nunca esqueça de colocar a extensão da nossa imagem. Aqui eu coloquei JPG e também PNG, que é a extensão da nossa imagem.
Agora nós temos o nosso background repeat. Por que eu coloquei no repeat? Então vamos ver os valores que nós podemos colocar aqui. Podemos colocar o no repeat e por padrão ela vem repeat. Então toda a imagem ela irá se repetir. Aqui na minha ilustração, os cachorrinhos estão um ao lado do outro, mas quando tem imagens de tamanhos diferentes, então nós vamos ter algumas imagens que estarão cortadas. Geralmente os que ficam do lado direito e na parte de baixo estarão cortadas as imagens. Temos também a opção de no repeat, que basicamente vai não repetir essa imagem, vai ser aplicada apenas uma vez. Temos o repeat X, que será repetido na horizontal. Temos o repeat Y, que será repetido na vertical. Temos também o round, que ela também será repetida, mas ela vai fazer o máximo para caber todas as imagens dentro do nosso elemento, desde que não corte as laterais, beleza? E temos a opção de space, ou seja, todas as imagens estarão espaçadas umas das outras. Elas serão repetidas, mas de forma espaçada. Agora vamos entender o background position, que é a posição da nossa imagem. Temos esses valores. E aqui eu coloquei center, ou seja, a nossa imagem será centralizada. Temos a opção de bottom, onde a nossa imagem irá para a parte de baixo. Temos a opção de left, onde irá para a esquerda. The right, onde irá para a direita. E o top, onde ficará na parte de cima. Mas se eu quero que o meu cachorrinho fique nessa posição, simplesmente colocamos dois valores. Bottom para ficar na parte de baixo e mais o right para ficar do lado direito. E assim nós podemos fazer em todos os cantos do nosso elemento, beleza? Agora nós temos o nosso background size e eu coloquei de 100%, ou seja, eu quero que a minha imagem ocupe 100% do nosso elemento. Mas temos a opção de colocar valores fixos, exemplo de 500 pixels, onde eu vou definir um valor exato para aquele background. Independente da tela, ele sempre ficará com esta medida. Temos a opção de fazer um valor adaptável, que é no meu caso que eu usei de 100%, podemos usar de 90%. Independente da tela, ela vai ficar em um valor adaptável. Temos a opção de usar valores padrão, que são alto, que ela vai ficar também automático, geralmente é semelhante ao 100%, onde a nossa imagem ela vai fazer o máximo para caber dentro desse elemento. Temos a opção de container, que também é quase semelhante, ele vai fazer o máximo para caber a imagem dentro do nosso elemento. E o cover, a nossa imagem ela vai ampliar, desde que ocupe todo o espaço do nosso elemento. Ele não vai se preocupar se vai cortar ou não a nossa imagem. Então é basicamente isso que nós fazemos com o nosso background size, beleza? Então vamos ver na tela o que nós já construímos. Então basicamente fizemos isso, centralizamos todos os nossos elementos, colocamos a nossa imagem de fundo, colocamos o nosso texto. O nosso overlay está aqui também, mas ainda não aplicamos todas as propriedades. Então, por isso que o nosso texto ainda está feinho, por mais que importamos a nossa fonte, mas ainda não aplicamos as propriedades de fonte. E a imagem está aqui no fundo de forma estática, porque ainda não aplicamos o nosso efeito. Então, agora nós vamos aplicar as propriedades do nosso overlay. Então, vou colocar, seletar pela classe overlay. Vou colocar a largura de 100%, que ela vai ocupar todo o espaço do nosso elemento. A altura também será de 100%. E o background color. Eu vou colocar esta cor, que é um azul um pouco mais escuro, é tipo um roxo mais escuro. Eu vou colocar esta cor, que agora eu vou começar a explicar as formas que nós podemos aplicar as cores nos nossos estilos. Vou colocar position absolute, mas o que significa isso? Vou explicar um pouco mais adiante, mas vai ter também uma aula específica somente para position, que é um pouco mais extenso este assunto. A opacidade eu vou colocar de 0, por quê? Porque eu não quero que fique aparecendo o nosso overlay, enquanto ainda nós não passamos o mouse sobre a imagem. E o transition eu também vou colocar de 1 segundo para que tenha um efeito mais suave. Ok? Agora vamos entender os tipos de cores que nós podemos aplicar aqui nos nossos estilos. Então, aqui eu apliquei background color. Eu usei uma cor hexadecimal, mas temos várias outras opções que nós podemos usar. Temos as cores pré-definidas, que são 140 cores. Então, se você
usar o seu editor de código, eu não sei qual editor que você esteja usando, mas quando você digita alguma propriedade onde podemos selecionar uma cor, como por exemplo background color ou em outras propriedades que tem essa opção, então já vai aparecer a opção de adicionar o nome de cores. São cores pré-definidas, mas geralmente eu não uso as cores pré-definidas, exceto quando eu quero aplicar alguma cores rápida. Então geralmente quase não uso as cores pré-definidas, mas tem essa opção e são 140 cores pré-definidas que você pode usar, beleza? E temos a opção hexadecimal, que basicamente ela tem 6 caracteres. Então, se nós formos abrir qualquer editor de imagem, nós podemos ver que nós temos a opção de abrir uma janela onde podemos definir as cores, e logo abaixo nós vamos ter a hashtag e o valor desta cor. E o valor dessa cor terá 6 caracteres. As duas primeiras será a cor vermelha, a terceira e a quarta será o verde, e a quinta e a sexta será a cor azul. E misturando todas essas cores, nós vamos ter os valores hexadecimal. Então, vamos ter milhões de opções de cores. E os valores hexadecimal, ela vai de 0 a 9, da letra A até o F. Então, você pode fazer toda essa variação de letras e números que você vai obter várias cores, beleza? E nós vemos que aqui também nessa janelinha de cores temos as cores RGB. Também é outra forma de cores que nós podemos aplicar. Então vamos ter o RGB, a primeira cor é a cor vermelha, a segunda cor é o verde e a terceira cor também é o azul. É quase semelhante ao hexadecimal padrão de cores. Então esta é a forma que nós podemos aplicar cores através de cores RGB, que também é bastante usado. Temos outra forma que é o HSB, ou também conhecido como HSL. No nosso código, nós colocamos HSL, temos o primeiro valor, e depois temos as porcentagens dessas cores. Falar a verdade, eu nunca usei esse padrão de cores, mas é bom você conhecer para que quando você se deparar com essa declaração de cores, você possa entender o que significa, beleza? Então, você também pode usar esse padrão de cores. Temos outra forma que é nós aplicarmos o RGB, mas temos uma letra a mais, ou seja, nós podemos aplicar opacidade nesta cor. Quando nós colocamos simplesmente os 3 primeiros valores, temos uma cor sólida que não será transparente. Mas quando nós aplicamos o quarto valor, que significa o valor alfa, nós estamos aplicando uma opacidade. Ou seja, ela vai ficar transparente, vai ficar visível os elementos que ficam atrás desta imagem. Então aqui eu coloquei de 0.5, que será uma aplicação de opacidade de 50%. Será 50% de opacidade, então será visível o que está atrás deste elemento. E nós podemos fazer isso com HSL também, adicionando a letra A, que é a letra de alfa. E no final, nós colocamos o valor desta opacidade. E lembrando que os valores começam de 0 e vai até o número 1. E nós podemos colocar 0.5, 0.3 ou simplesmente 0.1, 0.2, 0.3, que vai funcionar da mesma forma, beleza? E agora nós temos o nosso Position Absolute. Em Position nós podemos aplicar todos esses valores. Vamos ver um exemplo. Temos aqui o nosso elemento HTML que nós já criamos. Aqui temos a nossa div py. Logo a seguir, dentro nós temos a nossa div de texto. E também temos a nossa div do overlay, o nosso elemento de overlay. E quando nós aplicamos um Position Absolute no nosso overlay, o nosso elemento do overlay vai ficar sobre o nosso texto. Por isso que lá no nosso código, nas propriedades da nossa imagem do elemento py, img-zoom, eu coloquei Position Relative, para que o nosso overlay não saia fora deste elemento. Quando nós colocamos Position Absolute, estamos dizendo para que esse elemento saia completamente de qualquer elemento py. Mas quando nós colocamos Position Relative no nosso elemento py, basicamente estamos limitando o nosso overlay para que fique simplesmente dentro do elemento py, beleza? Mas não se preocupe por enquanto com os detalhes sobre o Position Absolute, nós vamos também ter uma aula ensinando cada detalhe de como funciona essa propriedade Position, beleza? Então vamos ver na tela o resultado. Por enquanto eu vou atualizar aqui a tela. Mas cadê o nosso overlay? Lembra que no nosso código eu coloquei opacidade 0, então por isso que não está aparecendo. Se pressionarmos este código, nós podemos ver que está aqui o nosso elemento, a nossa div principal,
e vamos ter o nosso overlay. Agora que eu vi que aqui eu cometi um erro, mas aqui é 100%, já que eu corrijo no meu código. E aqui temos o nosso overlay, opacidade 0. Se eu colocar 1, então nosso overlay será de 100%, ou seja, ela não vai ficar com o efeito overlay. Mas se colocarmos aqui 0.5, então será de 50%, já fica visível a nossa imagem. Agora vamos voltar lá no nosso código para corrigirmos este errinho, que é só colocar 100%. Agora nós já vamos aplicar os estilos para o nosso texto. Aqui eu vou seletar diretamente no nosso elemento. Você pode simplesmente adicionar uma classe aqui, mas eu não vou adicionar uma classe, vou seletar diretamente através do meu elemento. Vou colocar aqui zIndex, vou colocar o valor 1, simplesmente eu estou falando para o texto subir acima do nosso overlay, eu já vou explicar também em detalhes. Vou colocar o transform translate 0 pixel e de 10 pixels. Vou explicar também em mais detalhes o que significa isso. O transition, nosso famoso transition, vou colocar de 1 segundo. A opacidade desse texto também será de 0%, porque eu quero que o texto não apareça antes de passar o mouse. E o font family, nosso famoso font family, eu vou colocar a fonte que eu criei, que está aqui em cima. Nós importamos a fonte Baloo regular. O nome dessa fonte será Baloo regular. Se eu coloco simplesmente Baloo, então aqui eu também tenho que colocar simplesmente o nome de Baloo também. Ok? Então é o mesmo nome que está aqui em cima na importação. Então vamos entender o que é esse zIndex. Então nós temos aqui, nós aplicamos o zIndex de valor 1. Para que você possa entender, você tem que entender o básico do eixo cartesiano, que você aprendeu lá na escola, não sei se você se lembra ainda, porque eu não lembrava. Fui lembrar quando eu comecei a estudar programação. Então, basicamente, na horizontal temos o eixo X, na vertical o eixo Y, e na profundidade nós temos o eixo Z. Nós podemos também aplicar posicionamento dos nossos elementos no eixo Z também. O zIndex, estamos basicamente aplicando os valores aqui no nosso eixo Z. Como o nosso overlay ficou sobre o nosso elemento de texto, quando eu aplico o zIndex do valor 1, ele vai ficar sobre o elemento de overlay, ele vai ficar na primeira posição. Agora, se eu aplicar um zIndex valor 2 para o nosso overlay, então nosso overlay vai ficar ainda sobre o nosso texto, vai voltar sobre o nosso texto. Então, quanto maior o valor, esse será o valor definido para quem estiver na primeira posição. Primeira posição é sempre o maior valor, beleza? Agora o nosso transform translate, temos aqui o nosso elemento centralizado no nosso navegador. O primeiro valor será para o eixo X e o segundo valor será para o eixo Y. E quando eu coloquei o valor de 10, estou dizendo para o texto ficar levemente abaixo. O valor positivo é sempre para baixo. Então, o nosso texto vai ficar 10 pixels abaixo. Agora que já aplicamos todas as nossas propriedades estáticas, vamos ver na tela como está ficando o nosso código. Vou atualizar aqui. Então, agora podemos ver que o nosso texto já não está aparecendo mais, a nossa overlay também está oculta. Agora nós temos que fazer os nossos efeitos de passar o mouse sobre a imagem e fazer todos aquele efeito de imagem com zoom, overlay e também o efeito sobre o texto. E para fazermos isso, nós usamos o pseudo-class. Mas o que é pseudo-class? O pseudo-class nós controlamos o estado dos elementos aplicando novos estilos. Temos as propriedades estáticas, onde vai ficar fixo aqueles estilos, mas também podemos aplicar novos estilos com os pseudo-class. E um dos pseudo-class é o hover. O hover é usado para selecionar um elemento ao passar o mouse sobre ele. Então nós selecionamos esse elemento e aplicamos novas propriedades. Agora vamos ver um exemplo básico. Temos aqui a nossa div class container e temos o nosso elemento filho botão. Nós temos a opção ao passar o mouse sobre o botão, aplicar novas propriedades, ou temos a opção de selecionar através do elemento pai, e assim será aplicado no elemento filho. E é basicamente isso o que nós vamos criar. Ao passar o mouse sobre o elemento principal, então nós vamos dar um zoom no background, aumentar a opacidade do overlay e aumentar a opacidade do texto e o efeito do texto subindo.
Então, basicamente, isso é o que nós vamos criar. Então, agora vamos voltar no nosso código e aplicar esse special do class. O primeiro será aplicado para o nosso elemento principal, hover, background size será de 110%, ou seja, eu vou ampliar esta imagem, e transition será de 1 segundo, para dar um efeito suave também, tanto na hora de aumentar e tanto na hora de diminuir. Agora vamos aplicar no nosso overlay, também será aplicado através da imagem zoom, hover, e será aplicado sobre o overlay. Opacity, que é a de opacidade, vou colocar 0.5, que é de 50%. Podemos colocar 0.5 ou simplesmente 0.5. E o transition será também de 1 segundo. Agora para o nosso texto, img, vamos selecionar também através do nosso elemento py. Agora aplicando para o texto. O transform será translate de 0. Quando eu aplico apenas um valor, eu estou aplicando tanto no eixo x quanto no eixo y. Agora a opacidade dele será de 1, de 100%. E a transição, vou fazer um pouco diferente, vou colocar 1.5, que é de 1 segundo e meio. O que vai acontecer aqui? A imagem vai terminar o seu efeito em 1 segundo, o overlay também vai terminar seu efeito em 1 segundo, mas a imagem vai ter um leve delay, ou seja, a hora que os outros terminar, ele ainda vai continuar o seu efeito, que vai dar um efeito muito mais bacana. Agora vamos ver o resultado na tela. Vou atualizar aqui. Ao passar o mouse, então nós já podemos ver o nosso efeito acontecendo. Olha só, códigos bem simples que nós podemos ter um efeito bacana aí nas suas aplicações. Então esse foi o primeiro vídeo nesse formato de conteúdo mais denso, onde fiz com mais detalhes, expliquei detalhes cada propriedade. Algumas propriedades eu não entrei em detalhe porque eu vou criar ainda um vídeo explicando outros detalhes. Agora, se você gostou desse vídeo, deixa aí na sua opinião nos comentários o que achou, para que assim eu venha melhorar a cada dia a técnica de ensino da programação web. Estou cada dia me desafiando para tentar achar a melhor forma de passar o meu conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, mas poder contribuir da melhor forma possível. Porque eu gosto muito de ensinar programação, eu gosto de dar aula. O meu objetivo é esse, que ao assistir alguma das minhas aulas, você diga, realmente eu consegui aprender, desta vez eu consegui compreender. Este é o meu objetivo. E se de alguma forma as aulas agregou na sua vida, se trouxe esse pensamento para você, então eu vou saber que realmente consegui alcançar o meu objetivo. E caso você tenha algum assunto que queira aprender, que você já tem estudado várias vezes, tem acompanhado vários métodos ou várias aulas e ainda não conseguiu compreender, pode deixar nos comentários também, que nós vamos criar uma aula específica aí para sanar a sua dúvida. Então por hoje é só isso, eu te espero na próxima aula. E caso você queira, lembrando, caso você queira receber as notificações das aulas, eu vou deixar o link na descrição para você deixar o seu e-mail e assim você vai receber as notificações de todas as aulas que estiver ao ar, beleza? Fui e até a próxima.